Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na quarta-feira, 11 de novembro, e o tema de hoje é a beleza da santidade. Convido você para fechar os olhos e então fazermos uma oração. Querido e amado Pai, muito obrigado pela Tua bondade em nossas vidas. Obrigado também porque o Senhor tem aspectos que nos fazem ficar mais perto de Ti, mais próximos, e sabemos o quanto Tu és santo. Nos guia mais uma vez, te peço, por Jesus. Amém. Nós temos na lição de hoje um texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, do verso 1 até o verso 36. É um texto longo, nós não iremos ler aqui, mas ele fala sobre um momento de adoração coletiva em que as pessoas estão cultuando a Deus. E é um momento muito alegre, é um momento festivo, é um momento solene, e nós vemos ali, primeiramente, Juscelino, o que as pessoas estavam sentindo. Vamos dividir aqui como foi a ocasião, né, da adoração, e a segunda parte a gente fala sobre os atributos de Deus destacados ali e quão importante são os atributos de Deus para a adoração. Primeiro ponto é como as pessoas se comportaram ali, como elas adoraram a Deus naquela ocasião. Você percebe uma característica, né, de algo sublime, né, de algo realmente especial, algo que foge do comum. É o momento em que se cultua a Deus. Todos eles se entendem que estão saindo é como quando você entra no cinema, sabe? Quando você entra naquele ambiente, parece que você saiu de um universo e entrou em outro. Então a adoração, para o antigo Israel, sempre teve a ver com isso, com a saída de um espaço secular, de um espaço comum para um espaço santo, um espaço separado para Deus. E por isso eles tinham um comportamento diferente, sim. Nós precisamos ter essa atitude. E quando Davi encarrega aqui no texto de Crônicas 16, Asaf e seus irmãos, que é o autor daquele Salmo 78 que a gente mencionou nessa semana, né? Eles se juntam e você vê aqui as razões aparecendo em Crônicas para os louvores. As razões que alegravam os adoradores. E você percebe, olha o tipo de menção que ele faz aqui. No verso 31, o Senhor reina, uma razão. No verso 33, o Senhor julga. No verso 34, o Senhor é bom. O Senhor é santo. Perceba que todas as razões que são dadas para que o Senhor seja louvado, constantemente os levitas, eles convocavam o povo a cantar, né, e usar instrumentos, e eles sempre ficavam dizendo: cantem porque Ele é bom, cantem porque Ele julga, cantem porque Ele reina, porque Ele merece adoração e porque Ele faz coisas dignas de alguém que merece adoração. Então veja que o centro da adoração na Bíblia sempre tem a ver com Deus. Ele não tem a ver com o que o homem é ou o que o homem faz. E isso mostra para a igreja contemporânea o quão muitas vezes a gente está distante desse ideal. Quantas vezes nós cantamos nas igrejas, mas nós não estamos louvando a Deus. Louvar a Deus é elogiá-lo. Você louva a sua esposa quando o quê? Quando você fala que ela é bela, que ela é cheirosa, né? Quando você vai destacando as virtudes e características dela, ela vai se sentindo feliz. Nossa, meu marido está falando bem de mim, pronto, né? Então louvor é isso. E os adoradores, eles poderiam até ter motivos. Essa semana Deus fez isso comigo na minha vida. Essa semana fulano e tal fez isso. Mas eles estavam muito mais preocupados naquela hora em falar sobre o que Deus fez do que sobre o que eles faziam, ou das suas esperanças, porque no momento da adoração, a presença do Eterno fazia com que eles percebessem que quase tudo que eles tinham na vida era trivial, mas o Deus que eles serviam era essencial. A educação, ela tem um aspecto importante na didática, né, e no lúdico, e Deus fez isso muito bem quando no tabernáculo Ele colocou aspectos da salvação que apontavam para Cristo. E isso aqui ocorreu no tabernáculo, né? Então as pessoas podiam ver, através de aspectos figurativos, a pessoa de Jesus Cristo. E o quanto Deus foi bom e o quanto Deus era bom. E aqui a expressão, né, beleza da santidade, ela mostra o quanto esse Deus, ele se preocupa com o ser humano. E como esse Deus se preocupa em retirar do aspecto da vida humana a questão do pecado. O pecado, a lição traz, né, tem um aspecto de não ser bonito, de ser feio, de estar distante de Deus.
E estar próximo de Deus é exatamente o contrário, é tornar-se parecido com Ele. Então a beleza da santidade de Deus nos torna mais próximos do caráter dele, e por isso que nós temos essa necessidade, né, humana, de estarmos mais perto de Deus para nos parecermos com Ele. Tem um livro majestoso assim também, eu gosto muito de indicar livros, desculpa. Tem um livro de um teólogo chamado G.K. Bale, né? Ele escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que você adora. E interessante, né, que ele vai destacando como que os povos idólatras, politeístas da antiguidade, ao, né, adorarem deuses que cometiam crimes, adultério, né, a vida, a moralidade daquela sociedade que adorava aqueles deuses era muito semelhante àquilo que eles adoravam. Então ele tenta mostrar como que existe uma relação profunda entre o que você adora e o que você se torna. Nós nos tornamos a imagem e semelhança daquilo que nós adoramos. Por isso que Deus se preocupa, né? Filho, se aproxime de mim. Filho, chegue perto de mim. Venha para perto. Porque quando você se aproxima, você tende a se parecer com Ele, né? Ao reflexo de Deus e tornar mais parecido com Ele. E aí você ficar perto da beleza da santidade de Deus. Tem tanta gente hoje que fica reclamando da mera religiosidade dos nossos dias, né, pastor? A gente sabe que é um fenômeno global, essa coisa da superficialidade desses cristianismos de hoje em dia. E as pessoas se perguntam por que tem tanto falso crente. Eu diria que é porque não estão adorando o verdadeiro Deus. Não estão contemplando Deus. Às vezes eles estão afogados no rito. Mas quando você contempla quem Deus é, e com o coração, você naturalmente é atraído por Ele. Você se torna a imagem e semelhança. Ou seja, numa congregação onde Deus é adorado em espírito e em verdade, essa congregação se tornará naturalmente, mediante o poder do Espírito, a imagem e semelhança de Deus. Logo, a principal questão que a igreja contemporânea precisa se ater hoje, talvez, e é essa que é a questão da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, temei a Deus e dá-lhe glória. Esse é o anúncio. Adorem a Deus com todas as forças. Coloquem Ele como prioridade. Esqueçam o sucesso como uma prioridade. Esqueçam os fetiches que esse mundo traz, do consumo, da sociedade capitalista. Coloquem isso abaixo. E coloque isso como secundário. E eleja Deus como a prioridade da sua vida. Porque o que você adora é o que de fato irá conduzir a sua vida. Que hoje tenha sido um ótimo dia de estudo da lição para você. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast.